Ok. Gente, então hoje nós vamos para o capítulo final, capítulo seria uma espécie de considerações finais do livro do Patrick Charradot, Discurso das Mídias. A gente conversou bastante sobre esse texto ao longo deste bimestre, trouxemos aí os diferentes capítulos, as reflexões que o Charradot apresenta, e todas essas discussões, inclusive, boa parte delas eu acredito que estão disponíveis no nosso canal lá no YouTube, para quem perdeu algum dos conteúdos ou não fez as anotações, como o senhor Vitor Ramalho. Toma jeito, rapaz. Mas olha só, esse balanço final retoma alguns dos aspectos que foram abordados anteriormente, e além de retomar algumas das reflexões que foram abordadas anteriormente, o Charradot tenta fixar algumas ideias que eu acho que são importantes para a gente. A primeira ideia que ele, logo na abertura do balanço final, ele traz, eu acho essa ideia sensacional, porque é um incômodo que eu particularmente tenho. O tempo todo, quando eu olho para o nosso campo, o campo jornalístico, é algo que me incomoda. E aí o Charradot vem e fala o seguinte: os jornalistas não gostam de que se fale da máquina midiática. Ele vai dizer para a gente que os jornalistas não se sentem confortáveis que a gente discuta sobre a mídia, que a gente discuta a respeito do trabalho midiático. Então, esse é um primeiro ponto. Então, ele vai dizer para a gente que existe uma certa dificuldade de autocrítica. E, gente, o que o Charradot constata é algo que todos nós sabemos. Ó, esse cara, ele é francês, né? Esse cara é francês, mas a abordagem dele parece que ele está falando da imprensa nacional, parece que ele está falando da mídia brasileira. Porque ele está falando o seguinte: olha, gente, jornalista não gosta de fazer autocrítica, não gosta, inclusive, que se questione, que se discuta a máquina midiática. E, gente, é muito raro um jornal, seja impresso, revista, seja televisão, ter a figura, por exemplo, do ombudsman, que é essa figura que faz, digamos, a revisão das práticas daquele veículo de comunicação. A Folha de São Paulo teve durante algum tempo, mas a própria figura do ombudsman aparecia assim muito raramente no jornal. E essa figura, ela tem a função justamente de fazer essa autocrítica, de dizer, olha, eu acho que essa abordagem aqui foi equivocada, né? E esse deveria ser um papel frequente nosso. Mas nós somos um pouquinho prepotentes, um pouquinho arrogantes. O jornalista tem um pouco disso, de dizer assim, olha, nós somos infalíveis, nós somos os caras, nós fazemos sempre tudo de forma sensacional, é tudo muito bom. Quando, na verdade, a gente sabe que, como em qualquer outra profissão, a gente erra, a gente falha. Então, é um primeiro ponto que eu gosto da discussão aqui do balanço final. Outro ponto é que ele vai dizer que pouco se discute que o jornalista, ou seja, que essa pessoa, o profissional, a Maria Elvira, o Vitor Ramalho, a Vanessa, o Lucas, ou seja, cada jornalista, ele não é o autor da informação. Porque é muito comum, às vezes, a pessoa olhar e falar assim: ah, quem fez isso daqui? Ah, foi o fulano de tal. Ele fez essa reportagem, ele escreveu essa matéria. Mas ainda que ele tenha escrito, ele não é o autor. Por que ele não é o autor? Porque a máquina de informação que está em torno dele é que é responsável de fato pelo conteúdo. Isso tanto é verdade, gente, que até o próprio sistema jurídico, né, ou seja, o sistema judicial, reconhece isso. Quando você faz alguma besteira dentro de um veículo de informação, se você é contratado pelo veículo de informação, se não está escrito como acontece ali no artigo de opinião, o jornal não se responsabiliza pela informação e parará, parará, parará. Se não tem isso, gente, se não tem, sabe quem que responde? Primeiro, o veículo. Então, quando você é acionado, você é jornalista, a Vanessa fez a reportagem, aí o Zezinho lá estava citado na reportagem e o Zezinho fala assim: olha, eu não gostei dessa repórter, ela distorceu o que eu falei, e vai lá e vai e entra contra uma ação. Ele entra contra com uma ação contra a Vanessa e contra o veículo.
Por quê? Porque o veículo de comunicação ele é coparticipante do processo. Então, nós, jornalistas, não somos os autores das informações. É claro que hoje existem blogueiros, existem várias publicações aí que vocês sabem muito bem que são autônomas, ou seja, a pessoa é sozinha, ela responde sozinha pelo veículo. Mas falando da máquina midiática, da estrutura midiática, é a máquina que transmite a informação, né? É a máquina que transmite informação. E o Victor Raimundi está chegando aqui. Seja muito bem-vindo, senhor Victor Raimundi. Já estávamos aqui sentindo a sua falta. A sua ausência aqui estava sendo sentida, notada. Então, bem-vindo. Ah, tá bom, a gente está começando. Então, gente, esse é um segundo ponto que ele vai dizer, olha, o jornalista, ele não é o autor da informação. A autoria, pensando especificamente o conceito de autoria, a autoria é quem fecha tudo, quem dá conta de tudo, quem responde por tudo. E não é assim que funciona. O jornalista, ele não é o autor sozinho da informação. Ele depende da máquina midiática, ela participa do processo. A palavra do jornalista, o Charrador diz para a gente, a palavra do jornalista está minada pela máquina que ele serve. Então, o veículo que ele serve é responsável por essa informação também, e tudo que o jornalista escreve, tudo que o jornalista fala, tudo que o jornalista transmite, está minado por esse ambiente, que é o ambiente informacional em que ele está presente, que é o veículo de informação que ele está presente. Um terceiro aspecto que ele já apresenta também logo de cara nesse balanço final do texto. Esse terceiro aspecto é o seguinte: o acontecimento em si, em estado bruto, do jeito que ele ocorreu ali, sofre uma série de transformações, de mudanças, desde o momento que ele aconteceu, desde o seu surgimento, até o momento em que ele é construído como um acontecimento midiático, ou seja, como uma notícia, como uma reportagem, como um artigo, ou seja, o acontecimento em estado bruto, ele não chega para as pessoas, ele não é vislumbrado pelas pessoas, e não tem jeito de ser diferente. Ah, mas eu quero aquilo do jeitinho que aconteceu. Né? Eu acho muito interessante, sabe, aqueles slogans, né? E rádio antiga gosta de fazer isso, aqueles programas de rádio que trabalham com rádio jornal, né? Às vezes trabalha com aqueles slogans do tipo, a verdade como ela é. Chega a ser uma piada grosseira. A verdade como ela é. Bom, não tem jeito. Primeiro a gente já viu que é verdade, quando a gente discutiu lá o Foucault, a gente já entendeu um pouco sobre verdade. Mas ainda assim, tentando pensar a verdade como o fato, né? O fato acontecido, o ocorrido, né? Esse fato, esse acontecimento, ele sofre uma série de transformações, de construções desde o seu surgimento. Então, ele vai sendo também alterado. E isso daqui, gente, não tem a ver com intencionalidade maldosa, né? O Victor Raimundi foi lá e quis alterar. Não, o Victor Raimundi, primeiro, que é um cara sério, ele não vai fazer isso. Mas mesmo ele sendo um cara sério, um cara gente boa, um cara ético, ele ainda assim vai mexer no acontecimento. Primeiro, porque ele vai ver o acontecimento com os olhos dele, do lugar dele, com a formação dele. Segundo, ele vai ter que fazer recortes, ele vai pegar uma informação aqui, outra ali. Ele não vai dar conta de ver tudo, conversar com tudo, trazer tudo. Ninguém dá conta de fazer isso. Nem o historiador, quando vai buscar e tentar resgatar todos os elementos. Gente, olha o que a gente está vendo nesse momento histórico, por exemplo, no que diz respeito aos negros. Esse movimento que acontece no mundo inteiro, né? Gente derrubando estátua, e vai, e quebra o negócio, e bota no chão outra. O que é isso? Isso é um movimento de revisionismo histórico. O que está tentando se fazer é reconstruir a história, é repensar a história, é rever a história. Então, homenageados, pessoas que foram valorizadas em diferentes momentos históricos, hoje o que a gente está vendo? Ó, vamos tirar esse cara daqui, esse cara não, né, não é importante para a história, não deveria ser. Eu, particularmente, acho muito delicado esse movimento.
né, independente do sujeito ter ali seus preconceitos, etc., eu acho que ele é fruto da sua época. E aí, nesse sentido, eu gosto muito do Foucault quando ele fala, e eu já falei isso para vocês num dos nossos encontros, que o Foucault diz o seguinte: olha, quando você vai olhar para trás, você vai olhar para o passado, você tem que imaginar o seguinte: você costuma olhar o passado com os olhos seus, de hoje, desse momento da história, no momento que você está vivendo. E aí você olha para algo que aconteceu há 100 anos atrás, com essa distância, você tem que tentar imaginar-se naquele lugar, naquele momento, naquela circunstância. Então, olhar de hoje para rever a história parece um processo muito simples. Então, eu tenho um pouquinho de ressalvas em relação a esse revisionismo histórico, né? Um pouco de cautela em relação a esse revisionismo histórico. Mas o que nós estamos vendo é justamente o movimento de revisão histórica. E isso também acontece no Brasil, por exemplo, no que diz respeito à ditadura militar, né? O que estão fazendo os militares encabeçado pelo sujeito que nos desgoverna? O que nós estamos observando é uma tentativa de reescrever a história durante o período da ditadura, o que foi a ditadura no Brasil. Isso também é um movimento de revisionismo histórico, ou seja, recontar a história, reformatar a história. Significa que todos os elementos que estarão sendo reformatados serão manipulados, mudados? Não necessariamente, mas às vezes é uma outra tentativa de impor uma determinada forma de contar a história, né? É um olhar, ok? Então, outro aspecto, o quarto aspecto já apresentado para vocês aqui nesse momento inicial ainda da nossa aula. Um quarto aspecto. O Charradot vai dizer que digamos, a disputa, né? Não é uma disputa, o confronto, ou a ambiguidade, né? Que a gente falou desse termo, a finalidade ambígua. Essa daqui, inclusive, é uma das questões que eu apresentei para vocês, uma das ideias que vocês vão desenvolver melhor. Viu, senhor Victor Ramalho? É uma das discussões essa questão aqui, que é a ambiguidade midiática. Qual que é a ambiguidade? A busca por credibilidade, que ao fazer saber, levar a informação, tentar levar de forma decente, correta, ética, etc., etc., a busca pela credibilidade é uma busca constante. Nós estamos o tempo todo buscando credibilidade. Esse é o nosso patrimônio, gente. Não existe nada mais importante para a mídia do que credibilidade. Quando a mídia perde, quando nós perdemos, como jornalistas, como ente midiático, nós perdemos credibilidade, nós perdemos público, nós perdemos o nosso maior patrimônio. Então, credibilidade é o nosso maior patrimônio. Não existe nada mais importante para a gente do que credibilidade. Só que, junto com a credibilidade, além de buscar a credibilidade, e justamente por isso a gente ter toda uma preocupação com a apuração, ir lá, conversar com as pessoas, buscar as fontes, ou seja, a gente faz todo esse processo, e esse processo é importantíssimo, necessário, e ele visa uma coisa, ele objetiva uma coisa: ter credibilidade. Oferecer um conteúdo de qualidade nos assegura credibilidade. Mas, junto com a credibilidade, nós buscamos uma segunda coisa. Nós buscamos seduzir. Nós buscamos público. Nós precisamos do público. E se o público resolve ir embora? O que a gente faz com o público? O que a gente faz com o conteúdo que a gente produz? Ou seja, a gente só consegue existir, a gente só existe se a gente tem público, se a gente tem gente que consome, gente que assiste os nossos programas, gente que ouve os nossos programas de rádio, gente que ouve as nossas reportagens, gente que lê os nossos textos. Então, você precisa seduzir. Então, nós o tempo todo trabalhamos sob essa lógica de credibilidade e captação, ou fazer saber e fazer sentir, né? Que são dois conceitos que o Charradot trabalha. E isso está no cerne, digamos assim, das finalidades para as quais nós trabalhamos. Nós queremos credibilidade, mas queremos captar. Queremos credibilidade, mas queremos captar. Queremos informar bem, mas precisamos seduzir. E isso cria, gente, uma ambiguidade. E essa ambiguidade, ou essa contradição, meus amores, não tem jeito. Não tem solução. Mas, professor, a gente tem que mudar isso. Que jeito? De que forma? Não existe uma maneira de mudarmos isso. Só se a gente... Oi, pode falar.
Isso é ruim na medida que afeta o nosso conteúdo, porque o nosso conteúdo precisa ter sedução, né? Você, por exemplo, o tempo todo você trabalha, para cada notícia que você trabalha, existe uma preocupação. Isso vai gerar cliques? As pessoas vão ler esse texto? Né? Porque você precisa gerar cliques. Então você vai buscar você vai buscar do tema aquilo que possa ser mais apimentado, aquilo que possa ser mais chamativo. Você vai fazer o título mais atrativo possível, ou seja, você vai buscar os elementos que peguem o seu leitor da forma que ele reage. Então, isso faz com que o seu trabalho seja norteado, além da credibilidade, seja norteado também pela sedução, pelo seu desejo de captar, de buscar leitores. E isso afeta a qualidade do seu conteúdo, porque às vezes algo que você poderia explicar mais, que você poderia ser um pouco mais complexo, que você poderia ser mais detalhado, você não é. Por que que você não é? Porque senão a pessoa vai embora, ele não vai ler o seu texto. Às vezes uma notícia que às vezes você entende que teria um impacto maior do ponto de vista assim, olha, aqui seria uma prestação de serviço maior, né? Geraria para a sociedade um valor maior, mas você sabe que aquele assunto vai ter 3, 4 pessoas que vão clicar para ler, enquanto o outro vão gerar 500 cliques. Entre um assunto e outro, qual que você publica? O de 500 cliques, e o de 3, 4, 5 cliques você não publica. Então, essa busca de captação, ela não é que ela necessariamente afeta a credibilidade, mas ela afeta esse processo que a gente poderia chamar de isenção, de distanciamento, ou mesmo de uma democracia, né? Ou de uma igualdade nos conteúdos. Não existe isso, uma igualdade, uma valorização por igual. Isso não existe. Então, essa é uma contradição que não tem remédio e ela afeta, evidentemente, de forma negativa a nossa produção midiática, né? Ou seja, o jornalismo ele é afetado todos os dias por isso. Né? Você poderia trazer, às vezes, uma discussão diferente e, às vezes, deixa de fazer essa discussão porque não vai dar tanta audiência assim. Aí entre um assunto que dá audiência e outro que dá menos, qual que você escolhe? Né? Então tem muita coisa que acaba ganhando um rodapé, menos espaço, em função disso. Deixa eu ver o que você mandou aqui no chat. Triste esse negócio, já tive matéria que me empenhei tanto tendo apenas 4 cliques, enquanto textinho que faço em 5 minutos tendo 15, 20 mil. É isso, é isso. Né? Você pontuou de maneira clara, você vai lá, trabalha, e deu 4, 5 cliques, né? Meia dúzia de cliques. Agora, você acha que, por exemplo, o cara que está cuidando ali, né? O seu editor, que tem a pressão do comercial, que precisa fazer com que essa página dê resultados, inclusive financeiros, ele vai dizer o seguinte para você. No momento que você, às vezes, tem uma abordagem que você fala assim, cara, isso daqui eu vou fazer bem feitinho e tal, e ele olha e ele fala, ó, esse daqui, entre isso daqui e esse outro assunto que vai dar 10 mil, 15 mil cliques, qual que ele vai escolher que você publique? Não, o que dá 10, 15 mil cliques, né? Então, essa contradição não tem remédio, porque a gente precisa captar, a gente precisa seduzir e a gente depende do econômico. Né? Não tem conversa, você depende do econômico. Qual seria a forma, gente? Porque às vezes algumas pessoas me perguntam isso, né? Quando eu estou discutindo esse assunto, às vezes tem alunos que falam assim, mas professor, não tem como resolver então isso? Ó, dentro do modelo que nós temos, não tem como. Porque o próprio público às vezes fala assim, mas a Rede Globo é isso, mas a Bandeirantes é isso, mas o Diário, né? Eu lembro do Diário, quando é o principal jornal da cidade, o Diário é tal coisa, o Jornal do Povo é não sei o quê, a CBN faz dessa forma. Aí a pessoa fala assim, mas e daí? Como que a gente resolve essa situação? Não, só tem um jeito de resolver essa situação, tirar o econômico. Você tira o econômico. Você elimina o econômico, você tira a questão, a dependência econômica de mercado e você não passa a balizar mais o seu conteúdo por audiência.
Se você não balizar o seu conteúdo por audiência, beleza. Mas aí como que a gente resolve o financeiro? Só existem duas estratégias. Uma, o público paga pelo conteúdo, e a outra é o Estado paga pela produção noticiosa, né? E aí nós vamos mudar a dependência. Se a gente tem, se tem o Estado, só um pouquinho, Vê. Se você tem o Estado bancando, qual vai ser o editorial que vai ser determinante? O editorial determinado pelo Estado. Se você tiver um governo um pouquinho mais intervencionista, né, que interfere mais no conteúdo, seu conteúdo vai ser governista, né? Se você agora entrega para o público, para ele pagar, né, assim, e pagar no sentido também de interesse, não, eu gosto mais do fulano, eu vou investir em fulano. Você também vai ter problema igual à questão publicitária, não vai ter diferença. O que a gente teria é que ter uma espécie de fundo que financiasse todos os veículos de comunicação, pagos pelas pessoas, de forma equilibrada, sem diferença entre Rede Globo, Rede Bandeirantes, ou seja, todo mundo recebendo, todo mundo tendo acesso ao mesmo volume de recursos, para que cada um fizesse, se ele tivesse 10% de audiência, 20% ou 5%, ou traço, vai receber o mesmo volume de recursos. Parece bacana esse modelo? Não me parece, né? Então, assim, por mais que isso seja meio estranho do jeito que a gente tem, ainda acho que seja a melhor solução. Fale. Então, no caso, por exemplo, da Intercept e outras iniciativas, é bem bacana esse tipo de estratégia. Ele cria, evidentemente, uma outra dependência, porque ele continua com a necessidade de captação, tá? Ele continua com a necessidade de captação. Um pouquinho diferente, mas ele continua com a necessidade de captação. Eu já explico por quê. Então, você não tem a interferência de mercado direta. E isso é positivo, muito positivo. Por que que é positivo? Porque você vai, por exemplo, discutir uma questão, e eu já falei isso em sala aqui com vocês, você vai discutir uma questão da taxa de juros, você pode discutir, né? Porque você não tem o Itaú te bancando, você não tem o Bradesco te bancando. Então, isso pode ser pauta, isso pode ser seu editorial. Então, você não vai ter restrições em relação à escolha de temas. Você pode escolher o que você quiser. Então, esse modelo é um modelo que me agrada muito. Esse modelo em que as pessoas financiam. Eu gosto disso, porque aí você não tem interferência comercial, empresarial, né? E nem governamental. Então não tem essa assim. Ah, o governador ficou de bico. Azar dele, né? Azar dele. Ah, o presidente. Azar dele, cara. Né? Você não depende dele. O público te sustenta. Os caras que acompanham, que consomem o seu conteúdo é que estão te sustentando. Então, eu gosto dessa iniciativa. Mas eu disse para vocês que continua valendo a captação. E por que continua valendo a captação? Porque se essa abordagem for extremamente séria, severa, muito correta, muito equilibrada, ela não gera polêmica, ela não faz barulho. E ao não fazer barulho, ela não tem público. E sem público, o que, que acontece? Não tem gente para pagar. Porque assim, o Intercept só tem conseguido, digamos assim, um volume razoável de financiamento por parte dos leitores, porque tem leitores que se sentem representados por eles, pelo The Intercept. Ou seja, o camarada vai lá todo mês e paga, dá R$ 50, R$ 100. Tem gente que faz, evidentemente, doações até maiores, né? Mas esse modelo, ele é perigoso também. Porque você também precisa captar, você também tem que gerar polêmica.
você tem que se enfiar em situações como aquelas denúncias que envolveram o Sérgio Moro. Enfim, você começa às vezes até comportamentos um tanto duvidosos do ponto de vista ético, para poder fazer investigações que ninguém ofereça, com conteúdos que ninguém ofereça. E às vezes parcerias também duvidosas, porque você precisa de conteúdos que chamem atenção. As pessoas precisam falar do seu conteúdo, ver o seu conteúdo, porque senão você não existe. Né? Então, é um modelo que eu gosto por não ter interferência comercial empresarial, mas ele continua tendo a lógica da sedução. Então, eu preciso de manchetes, eu preciso de investigações, eu preciso de reportagens que façam barulho, para eu ter gente que acredite em mim e que financie. E vejam bem, continua valendo a premissa da credibilidade. Porque aqui o camarada tem que gostar do conteúdo e acreditar no conteúdo para ele pagar para continuar recebendo. Então, essa ambiguidade, credibilidade e captação, né, ou seja, essa ambiguidade gerada pela busca por credibilidade e, ao mesmo tempo, por captação, por sedução, isso continua existindo. Mas, ainda assim, eu gosto desse modelo em função da mudança na forma de financiamento. Né? Você não ter o comercial, você não ter o governamental, né? Mas você continua nas mãos dos leitores. E, continuando nas mãos dos leitores, meu caro Vitor, você continua sob essa lógica que você acabou de apontar para mim aí. Né? Enquanto, às vezes, um textinho que você faz em 5 minutos tem 10 mil, 15 mil cliques, tem textos que vão ter 4, 5. Então, você vai ter que sempre trabalhar pelos textos de 10, 15 mil cliques, para que você possa receber algum tipo de financiamento. Até aí, gente, tudo bem? Certinho, certinho? Beleza. Quem ia falar? Muito bem. Então, vamos lá. Continuando. Aí já Agora a gente entra em um aspecto um pouquinho mais de retomada aqui, bem rapidinho. O Chardot vai discutir aquela pergunta que a gente trouxe lá no comecinho, foi nosso encontro presencial ainda, quando a gente falou sobre manipulação. As mídias são manipuladoras? Essa, digamos, é uma reflexão que ele volta a retomar. E aí ele vai nos lembrar o seguinte, olha, tem gente que condena o sensacionalismo nos veículos de comunicação, mas a gente já entendeu que às vezes um pouco de sensacionalismo se torna necessário para captação. Tem gente que acusa os veículos de comunicação de deformarem o conteúdo, mas a gente já entendeu que desde que o acontecimento acontece, né, até ele se tornar uma notícia, até ele se tornar uma informação midiática, há sim alguma deformação, porque você não vai conseguir trazer o conteúdo em estado bruto, né, o acontecimento em estado bruto. Tem gente que critica a busca pelo furo de reportagem, e é evidente que a busca pelo furo de reportagem, por vezes, te leva a ser um tanto apressado. Mas, por outro lado, às vezes o próprio leitor busca no veículo aquele que sai primeiro, que noticia primeiro, e oferece, né, a esse veículo um pouco mais de credibilidade, justamente por se dispor, né, a trazer a informação em primeira mão. Outra coisa que a gente não pode esquecer é que esse veículo vai estar sempre preocupado em impressionar o leitor. Mas aí o Chardot lembra, mas quem está disposto a defender a mídia? Ou a analisar a mídia com profundidade? Porque essas duas questões aqui, elas são preciosas para a gente. As pessoas estão muito dispostas a questionar os veículos de comunicação, a mídia, o jornalismo. E a gente falou sobre isso em outras ocasiões. Nós estamos sofrendo uma crise de credibilidade. Os veículos de comunicação têm sido bombardeados nos últimos anos com várias reclamações, denúncias e tal, todas elas, ou pelo menos a maioria delas, não comprovadas, né? Porque se a gente tivesse, de fato, fazendo um serviço mal feito, os veículos de comunicação, a mídia, TV Globo, por exemplo, tivesse fazendo um trabalho mal feito, já tinha sido fechada. E não fechada em função
de perder a concessão. Tinha sido fechada em função da quantidade de processos enfrentados pelos jornalistas, que já estariam todos com o rabinho entre as pernas, né, todo mundo morrendo de medo, né, todo mundo pagando indenização, né? Ou seja, o custo disso seria extremamente alto para os jornalistas e para o veículo de comunicação, né? Durante o governo Lula e o governo Dilma, um monte de vezes os jornalistas e a TV Globo foram acusados, né? Tá inventando, isso é fake. Aí depois veio a Dilma, depois veio Michel Temer e agora o Bolsonaro, e o processo continua. Ou seja, essas críticas elas são constantes, desde que a mídia é mídia, gente. Porque noticia vai criticar. Com as redes sociais, isso foi potencializado, as críticas foram potencializadas. As discussões a respeito da mídia feitas pelas pessoas foram potencializadas. Essas discussões ganharam uma outra proporção. Mas aí o Charrador vai dizer o seguinte: quem se dispõe efetivamente a defendê-la e analisá-la com profundidade? Porque, gente, se a gente analisa com profundidade, a gente vai chegar a essa discussão que a gente tem apresentado aqui durante as conversas que nós temos tido do Charrador, né? Ou seja, tem muita coisa que tem a ver com a estrutura, tem muita coisa que a mídia faz, que ela erra, que tem a ver diretamente com a relação que se estabelece com o próprio público. O Victor, não, né, o Vitão acabou de citar o exemplo. Você trabalha num texto, às vezes, bem elaborado, tem 5 cliques. Você faz um texto de 5 minutos e tem 10 mil cliques, 15 mil cliques. Poxa, quem que está dando os cliques? É o jornalista que escreveu ou é o leitor que consome esse tipo de conteúdo? Então, o Charrador vai lembrar o seguinte: no que diz respeito à manipulação, no que diz respeito à manipulação, para que haja manipulação, ele vai dizer assim: para que haja manipulação, é preciso que alguém tenha intenção de fazer crer o outro, ou seja, de fazer com que o outro acredite em alguma coisa. Primeira coisa, para ter manipulação, eu preciso querer que a Elvira acredite em tal coisa. Eu tenho que ter um objetivo para ter manipulação. Olha, eu quero que a Elvira passe a acreditar que a professora Luzia faz tal coisa, se comporta de tal jeito. Tem que ter um objetivo, né? Tem que ter uma intenção de fazer que o outro acredite em alguma coisa. Além disso, eu tenho que ter um segundo objetivo. O primeiro é fazer com que a pessoa acredite em algo que eu desejo. Mas por que eu quero? Por que eu quero que a pessoa acredite? Porque naquela crença existe um benefício. Naquela crença existe um benefício. Para mim ou para a pessoa. Então, no caso da Elvira, que eu estou querendo que ela acredite numa determinada informação a respeito da Luzia, é porque eu quero que ela olhe para a Luzia com um ponto de interrogação e não dê mais crédito à Luzia. E nem sequer cogite que a Luzia seja a orientadora dela em 2021, mas de jeito nenhum. Por quê? Porque eu já estou pensando, olha, a Maria Elvira é uma boa aluna, eu gostaria que a Maria Elvira fosse minha orientanda. Então eu vou tentar colocar pontos de interrogação a respeito do trabalho que a Luzia desenvolve, porque eu sei que ela gosta da Luzia e que provavelmente ela faria o TCC com a Luzia. Então vou começar a botar pontos de interrogação na cabeça dela. Então, olha só, eu preciso ter uma intenção deliberada em levar, em criar uma determinada crença para favorecer alguém ou alguma coisa. Isso é o que funciona na manipulação. Terceiro aspecto, toda manipulação se acompanha de uma enganação. Ou seja, tem um engano, tem uma mentira. Por isso é muito delicado quando hoje as pessoas falam assim: isso aqui é fake news. É fake news se houver uma mentira. Se foi um erro, não é fake news.
Se a pessoa estiver disposta no outro dia a se retratar e colocar uma errata e publicar alguma coisa ou dizer no jornal nós erramos, não é fake news. Por quê? Porque errar é um processo normal na apuração jornalística. O erro é uma situação que acontece até numa sala de cirurgia médica. Então, a manipulação ela se acompanha de uma enganação. Se acompanha de uma enganação. E geralmente a pessoa manipulada, ela é vítima dessa manipulação. Ela é inocente no processo. Então ela é vítima. Ela é enganada, ela muitas vezes sofre prejuízo. Aí o Charrador diz o seguinte: mas será que olhando especificamente para a mídia, as coisas acontecem exatamente desse jeito? Entre a mídia e os cidadãos? E ele vai dizer: olha, me parece que a coisa é bem mais sutil. Esse processo, do jeito que eu citei aqui, de manipulação, ele raramente ocorre. Não é que não ocorra, ele raramente ocorre. Pode até ocorrer, mas ele raramente ocorre. E por quê? Porque se ele ocorresse, vamos imaginar que a Rede Globo estivesse manipulando as pessoas o tempo todo, né? Ela já tinha sido processada, os jornalistas já tinham sido processados, ou seja, toda a credibilidade que ela construiu em anos e anos e anos de história já tinha ruído. Porque ninguém engana todo mundo tanto tempo assim. Então a coisa é bem mais sutil. Então o Charrador vai lembrar aquele princípio que a gente falou lá no comecinho das nossas aulas, quando a gente começou a discutir o discurso das mídias. Nem sempre as mídias manipulam de uma maneira proposital. Muitas vezes elas próprias são vítimas de manipulações de instâncias exteriores, ou seja, gente que deu informação equivocada, manipulando o conteúdo, porque nós dependemos de fontes externas para receber as informações. Então a gente às vezes recebe as informações já manipuladas, o conteúdo manipulado. E isso leva a gente a levar uma informação distorcida também em função do conteúdo que nos chegou distorcido. E pelo próprio fato da gente trabalhar para captar, para seduzir, a gente também altera às vezes um pouquinho a relevância dos conteúdos, deixando coisas de fora, deixando coisas com menos destaque, dando destaque para coisas que não teriam tanto destaque. Ok? Então, por isso essa manipulação nem sempre é proposital. Então, o Charrador vai dizer o seguinte, olha, as mídias elas são fundamentais no processo democrático. Elas desempenham um papel importantíssimo de informação para o funcionamento da democracia. Toda crítica que é feita, por exemplo, ao governo que a gente tem agora, aos governos que já passaram, essas críticas são necessárias. Porque o processo democrático ele é feito dessa maneira, com a revisão analítica, crítica, que precisa acontecer o tempo todo. Então, as mídias são fundamentais no processo para o crescimento das democracias. E aí o Charrador vai dizer, olha, as mídias relatam fatos que se produzem no mundo. Elas propõem o debate. Então elas pegam coisas que realmente estão acontecendo. A gente não inventa coisas. E o que são as fake news? As fake news muitas vezes são coisas inventadas, criadas. Nós não inventamos coisas. Então, olha só. Um outro detalhe ainda a respeito do processo de manipulação. As massas não são manipuladas assim com tanta facilidade. Já pensou? Você pegar 20 milhões, 30 milhões de pessoas e manipular todo mundo? Não é assim simples. Seria imaginar que as pessoas são extremamente ingênuas. Que as pessoas não gozam de nenhum tipo de intelectualidade, de nenhuma capacidade cognitiva de pensar, de discutir, de questionar. E as pessoas, é claro que elas pensam, é claro que as pessoas questionam. E hoje, aqui eu acrescento, né? Com a internet, gente, olha o monitoramento que a gente faz. A gente tem monitoramento o tempo todo. O conteúdo midiático ele é o tempo todo monitorado. Até mesmo a oferta de conteúdos alternativos que a gente tem. Né? A gente tem sites, tem blogs, tem YouTube.
Então, cada vez é maior a quantidade de conteúdos alternativos que nos são ofertados. Então, isso, inclusive, traz um aspecto que eu cito aqui para vocês, que é pressionar a mídia a oferecer um conteúdo mais completo, mais diferenciado. Imagina o seguinte, né? Vou usar aqui a Tamires agora de exemplo de novo. A Tamires tem a padaria, já que eu gosto tanto da padaria como comparação para a mídia. A Tamires tem uma padaria bacana no centro da cidade, bem localizadinha. Faz 15 anos que ela tem a padaria. Nem, né? Ela nem quase que ela não tem essa idade, né? Passou um pouco dos 15. Eita, Tamires, olha seu exemplo. Mas tá bom. Finge, tá? Que seja com 5 anos de idade já era dono da padaria. Então, a Tamires tem a padaria lá, tem 15 anos. Lá no centro da cidade, bem feitinha, legalzinha, ela tá vendendo as suas coisinhas e tal, tá faturando, tá tudo lindinho. Aí o que acontece? Surge ali no entorno da padaria dela umas 10 pessoas. Uma vende pão, outra vende bolo, tem outra que vende bolacha e vende ali, né, na região. As pessoas sozinhas, cada uma faz uma coisinha e está vendendo. A Tamires percebe o seguinte, que o faturamento dela está começando a sofrer influência. Está reduzindo o faturamento dela, porque se antes 100 pessoas iam na padaria buscar pão, agora 80 pessoas vão buscar pão. Né, se tinha 50 pessoas que compravam bolachinhas todos os dias, agora 30 pessoas buscam bolachinhas todos os dias. Eu não sei se vocês estão entendendo aqui a metáfora, mas a Tamires, ela tem agora concorrentes que são pequenininhos. É um que vende a bolachinha, outro que vende o pãozinho, outro que vende o biscoitinho, o outro que faz o docinho, outro que faz o salgadinho, e tá ali, cada um fazendo o seu processozinho. O que acontece com a Tamires? A Tamires se sente pressionada a oferecer conteúdos cada vez de mais qualidade, um pão melhor, com oferta melhor, com um local melhor, com serviços melhor. Por quê? Porque a Tamires percebe o seguinte: se ela não reagir, esse movimento que ela está perdendo para essas 10 pessoas que estão no entorno, que são individuais, cada uma vendendo sua coisinha, ela vai acabar perdendo uma parte da freguesia e uma parte significativa do faturamento dela. Então, talvez amanhã ou depois ela tenha que demitir funcionário. Talvez amanhã ou depois ela tenha que fechar a padaria. Então, isso pressiona a Tamires a reagir, a criar novos produtos, a fazer coisas mais interessantes, a colocar mais um docinho em cima do pão, a criar um pão com não sei o quê. Ou seja, a utilizar todo o know-how que ela adquiriu ao longo de 15 anos de padaria para oferecer um produto que surpreenda o cliente. Se você está aí espertinho, não está dormindo no ponto, você entendeu a metáfora que eu estou falando agora. Os veículos de comunicação são a padaria. Esses 10 clientezinhos do lado da Tamires são os blogs, os youtubers, e são esses canais todos que estão surgindo alternativos para oferecer conteúdos alternativos para as pessoas. Se os veículos de comunicação não reagem, não tentam oferecer conteúdos cada vez mais elaborados, mais dignos de credibilidade, o que acontece? Eles perdem freguesia. E eles têm perdido freguesia, perdido clientela. Então, eles o tempo todo estão tentando reagir. Então, isso significa o quê? Que eles vão manipular as massas assim, deliberadamente? Se eles estão, inclusive, se descobrirem quem tem rato na padaria da Tamires, o que acontece com a Tamires? Aí acabou, aí que ela fecha. Então não pode ter rato, não pode ter barata, ela tem que cuidar da higiene, ela tem que ser exemplo, tem que ser impecável o ambiente. E é isso que acontece com a grande imprensa, com a grande mídia. Ela é pressionada a oferecer cada vez produtos mais dignos de credibilidade, porque o tempo todo está sendo monitorado, tem gente de olho. Porque se ela fecha, o cara que vendia agora, que tirou da clientela 20 pãezinhos por dia, agora ele, se fechar a padaria, talvez ele passe a vender 100. Então, eu acho que vocês estão entendendo o processo. Então, aqui, as mídias precisam ser vistas dentro dessa lógica. Não é uma manipulação desse jeito. Se a gente olha o público que se informa,
nesse processo todo midiático, o público também é corresponsável por isso, inclusive pela espetacularização. A audiência, inclusive, gente, é um balizador do conteúdo produzido. A audiência é um balizador do conteúdo produzido. Se a audiência começa a cair, você vai tentar reagir. É a história da Tamires com a padaria dela. Ela vai tentar reagir. Então, o público ele é um balizador importante do conteúdo produzido. Aí significa que as mídias são santas? Não, né, gente? A gente já falou sobre isso. E o Charradot, nesse balanço final, ele vai apontar essas questões. Por exemplo, as mídias, elas impõem um olhar para a gente. Ela impõe suas escolhas. Ela falou, olha, a Rede Globo, por exemplo, estamos falando praticamente só de Covid, só de coronavírus e de governo Bolsonaro. E as outras coisas? As outras coisas quase não estão entrando na pauta. Então ela impõe um olhar. Isso é fato. Mas, apesar delas elas apresentarem um olhar, elas estão presas numa armadilha, né, gente? Mesmo que pesquisem para confirmar a veracidade do que dizem ou para denunciarem as mentiras, elas são sempre obrigadas a informar coisas que estão acontecendo. Não tem invencionice, tá? Além disso, vai divulgar as declarações dos políticos, né? Você acha que a Rede Globo se sente feliz de ficar divulgando o Bolsonaro? Eu duvido que ela se sente feliz de ficar divulgando todos os dias conteúdos do Bolsonaro, falas dele, agressões dele. Não, mas tem que divulgar. Por quê? Porque ele é o presidente. Estão entendendo? Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão tudo quietinho, saíram até da tela aqui. Eu não estou vendo a cara de vocês. Está todo mundo aqui. Ih, Vanessa, esse seu ótimo foi assim, tudo ótimo, eu já não aguento mais, mas tudo bem, a gente tá aqui porque você tá aí. Tá desse jeito, me deprimiu agora essa fala. Não, eu estou deprimido. Estou me deprimindo aqui. Não, 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 não. Não vou deprimir, não. Vou deprimir, não. Vou continuar aqui animado, animado. Olha só. Outro ponto. Já estamos aqui nos últimos tópicos do balanço final. Então, as mídias têm influência sobre as pessoas? Evidentemente, sim. Mas temos como medir a influência, o tamanho dessa influência? Ah, mas a gente faz pesquisa, inclusive, de TCC, de dissertação, de mestrado e de tese. A gente faz pesquisa para medir a influência. Gente, mesmo as pesquisas, elas possuem hipóteses pré-definidas. Você já parte de hipóteses pré-definidas, com públicos selecionados, restritos. Você não consegue medir tudo, gente. E as perguntinhas que nós fazemos, as nossas hipóteses, elas norteiam, elas dão um direcionamento para as nossas pesquisas. Às vezes a gente não quer falar sobre isso, mas esse é um outro problema. Fazendo aqui um parêntese, a gente fala da mídia, fala da, né? Mas pesquisa científica também é direcionada. A pesquisa ela é um recorte, e é um recorte de acordo com o olhar do pesquisador. Eu sempre brinco quando falo de pesquisa científica o seguinte, gente, se eu quiser dizer que o cigarro é bacana para poder aliviar o estresse das pessoas, eu provo isso. Ah, mas como assim, professor? Oh, se essa for minha hipótese, eu vou buscar essa resposta. E como? Poxa, se você conversar com fumantes, o que fumante faz quando está estressado? Fuma. Vai lá. Aí você pergunta depois pro fumante, depois você fumou, o que aconteceu? Ah, deu uma aliviada, eu coloquei o juiz no lugar, assim, a cabeça ficou mais leve, assim, eu voltei pro serviço, assim, um pouco mais animado. Ou seja, ó, minha hipótese sendo provada, o cigarro é bom, é alívio pro estresse. Então, se o meu recorte de pesquisa científica for muito direcionado, e muitas vezes as pesquisas são direcionadas, a ciência direciona, ela vai obter os resultados que deseja. Então, eu quero falar assim, a influência da mídia no consumo de produtos infantis. Claro que tem, é evidente que tem. Mas qual o tamanho disso?
A gente só saberia, sabe como? Se a gente acabasse com as mídias, assim, eliminasse para poder fazer uma comparação depois de um tempo. Porque muita coisa tem a ver com a historicidade, o hábito, a cultura estabelecida. Como assim, professor? Por exemplo, estou falando do consumo infantil, né? Será que sem nenhum tipo de propaganda, sem nenhum tipo de novela, sem nenhum tipo de programa infantil, sem nenhum tipo de nada que fale durante o período ali de outubro, do período do Dia das Crianças, que fale sobre coisas infantis, que fale sobre crianças, sem nenhum tipo de conteúdo assim, a gente teria a redução de 50% na venda de produtos infantis? Deixaria de vender produtos infantis? Ou será que as pessoas continuariam comprando presentes para as crianças? Eu tenho comigo, e essa é só uma suposição, que boa parte das pessoas continuariam comprando presentes. A única coisa que talvez diferencie é que quando você às vezes tem uma oferta de um determinado produto, às vezes você tem uma ideia de fala assim: "Ah, é verdade, acho que eu vou comprar isso daqui para o meu filho. Ah, isso daqui acho que é legal para o Zezinho, né? Ah, o sobrinho lá, fulano de tal, né? Eu acho que esse é um presentinho legal, cai bem para ele." Porque às vezes, nessa vida corrida, às vezes você não tem muita ideia do que você vai comprar para as pessoas. Então, eu tenho comigo que a influência gira um pouco em torno disso. Mas o Charrador, ele, ao falar sobre a questão das influências, ele vai dizer assim: é difícil medir a influência das mídias sobre a opinião pública. O tamanho da influência. Então, ele fala assim: olha, por isso nós estamos longe de conhecer o verdadeiro impacto que uma informação tem sobre a opinião pública. A gente não sabe qual o tamanho da influência, porque as pessoas, além de tudo, elas recebem outros conteúdos. Além de toda a formação que ela já tem, normal, de vida, quando ele recebe o conteúdo, ele está sentadinho diante da televisão, ou ele está lendo o jornal, ele tem uma série de outras informações que já estão com ele, já fazem parte da formação dele. Então ele vai lá, assiste o conteúdo, lê o conteúdo, mas ele tem uma bagagem anterior. E isso chega para ele. E isso faz com que ele dialogue com aquele conteúdo, com aquela informação. Então, a gente não tem certeza do verdadeiro impacto que uma informação pode ter sobre a opinião pública. A pessoa escuta a fala do pastor, a informação do padre, agora o conteúdo que está no Facebook, o que ele recebeu no WhatsApp. Você não consegue saber o verdadeiro impacto que uma informação pode ter sobre a opinião pública. Mas e quais seriam as responsabilidades das mídias? Estamos caminhando para os momentos finais aqui da discussão sobre o discurso das mídias do Patrick Charrador, e você não dorme, não. Segura as pontas aí, porque a gente está chegando nos momentos finais. Responsabilidade das mídias. Primeira responsabilidade, primeira coisa, primeiro esclarecimento, que a gente está falando de responsabilidade, não de culpa. E tem diferença, porque culpa é de ordem moral, né? É de ordem moral. E aí não tem muito o que fazer. Alguma coisa que já passou, está passado, já foi, meu filho. Tem muito o que fazer, não. Ou você aceita, se perdoa e segue em frente, ou... Então, é responsabilidade, né? Nós temos responsabilidades. E, quando a gente fala de responsabilidade, nós estamos falando de alguma coisa que é de ordem ética. Comportamento ético. E aí a mídia tem responsabilidades. Algumas responsabilidades para a gente pensar. Primeiro, pela seleção dos acontecimentos, ou seja, aquilo que a gente vai noticiar e aquilo que a gente vai deixar de fora. Nós temos responsabilidade sobre isso, é papel nosso escolher. Nós escolhemos, então a gente tem que ter responsabilidade. A gente tem que saber muito bem o que a gente está noticiando, o que a gente vai deixar de fora, o que a gente vai colocar na abertura do jornal, o que a gente vai colocar no final do jornal, aqui que a gente vai colocar no final do primeiro bloco, do segundo bloco. A gente tem que ter responsabilidade pela seleção dos acontecimentos. A gente tem que ter responsabilidade pela construção de uma agenda. De que agenda que a gente está falando? A gente não pode esquecer que aquilo que a gente está debatendo, que a gente está discutindo, também vai ser discutido pela sociedade. Então, a gente tem que ter a responsabilidade pela construção de uma agenda. Então, a gente não pode esquecer disso.
Outro aspecto, nós temos responsabilidade com a identificação das fontes. Quem são as nossas fontes? Com quem nós falamos? Quem nós ouvimos? E a citação. De que maneira nós estamos citando a fala das pessoas que nós estamos ouvindo? Nós somos responsáveis por isso. Temos que ter responsabilidade ética com isso. Temos que ter responsabilidade com o tratamento da notícia, de que jeito a notícia é tratada, de que maneira nós estamos narrando aquele acontecimento. O tratamento da notícia diz respeito àquilo que você foi lá, buscou e como você está desenvolvendo o conteúdo. Nós somos responsáveis para humanizar, para poder aproximar das pessoas, para buscar o entendimento, pela preocupação em fazer com que o leitor compreenda. Nós somos responsáveis. Nós também somos responsáveis por alguns outros aspectos. Nós somos responsáveis, por exemplo, por esse discurso de que nós estamos sempre falando sobre a verdade, estamos tratando da verdade. E nós, muitas vezes, ao apresentarmos isso, que somos os donos da verdade, não admitindo os nossos erros, isso é um problema. Então, é responsabilidade nossa, inclusive, reconhecer as nossas falhas, que a gente não dá conta de mostrar a totalidade dos acontecimentos. Então, quando o Charrador fala assim, olha, por manter o discurso de que diz sempre a verdade, ele não está dizendo aqui que nós devemos manter sempre esse discurso de que somos os detentores da verdade, que falamos a verdade. Ele diz que esse nosso comportamento, essa nossa atitude de que nós estamos sempre com a verdade, isso é um problema, justamente por aquela autocrítica que a gente falou lá no começo. Como a gente não tem autocrítica de dizer, ei, a gente de vez em quando erra. Ei, tem coisas que a gente não vai conseguir mostrar todos os aspectos. Ei, eu não consigo falar com todas as fontes. Então, nós somos responsáveis por oferecer para as pessoas, às vezes, a ilusão de que nós temos sempre a verdade. E nós não temos sempre a verdade. Então, nesse sentido, nós somos responsáveis por muitas vezes iludir o nosso público de que nós somos os detentores da verdade. E nós não somos os únicos detentores da verdade, nós também falhamos. Outro aspecto, nós somos responsáveis por construir uma realidade. Nós, muitas vezes, criamos uma realidade e não apontamos para o público de que essa realidade foi criada, que ela foi construída através do noticiário. E que essa realidade talvez não seja exatamente a realidade concreta, vivida pelas pessoas, experimentadas pelas pessoas. Então, são algumas coisas que nós deveríamos refletir e que são dever nosso, que cabe a nós. Apontar, inclusive, esse ponto. Olha, a gente não dá conta de mostrar tudo. E desculpa aí se a gente está apresentando para vocês uma realidade, mas essa realidade pode ser outra, tá? Talvez ela possa ser outra, ela pode ser diferente. Existe a possibilidade de ser diferente. Aí a gente termina a aula, termina a discussão e termina o livro? Não. O Charrador é sensacional também por isso. Sabe por quê? Porque o Charrador vai dizer o seguinte, olha, o cidadão também é responsável. Como assim, prof? O cidadão é responsável? Sim, segundo o Charrador, o cidadão também é responsável. Sabe por quê? Porque o cidadão tem o direito de monitorar o que acontece. Ele tem o direito de questionar, de duvidar, de colocar pontos de interrogação. A monitoração, o monitoramento é do cidadão. O monitoramento é do cidadão. Cabe ao cidadão monitorar o conteúdo que chega a ele. Monitorar o funcionamento das mídias. Cobrar. Da mesma forma que, entre os papéis exercidos pelos cidadãos... Trilha sonora, hein? Trilha sonora. Aqui é uma beleza. Olha só. Da mesma forma que nós, como cidadão, temos o papel de monitorar o funcionamento da política, nós também temos o papel de monitorar o funcionamento midiático. Primeiro, porque rádio e televisão são concessões públicas, ou seja, são nossos.
O jornalismo, ele cumpre um papel dentro da democracia. Então, se ele cumpre um papel dentro da democracia, cabe a nós. Tem gente que tem Deus no coração, não. Fica assim, fazendo esse barulho e tudo. Então, cabe a nós o questionamento. Cabe a nós a discussão. Então, olha só.